Vamos lá falar de Santos e Corinthians, tem clássico e o dia foi de pressão lá do lado do Corinthians. Vamos ver como foi essa sexta-feira conturbada. Domingo é dia de clássico alvinegro. Santos e Corinthians se enfrentam na Vila Belmiro às 4 horas pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também marca o reencontro entre Neymar e Memphis Depay. A única vez que os parças se enfrentaram por Santos e Corinthians foi há mais de um ano, no dia 12 de fevereiro de 2025. Neymar e Memphis atuaram juntos em campo por 68 minutos, quando o camisa 10 do Santos foi substituído na segunda etapa. Na ocasião, pela fase de grupos do Paulistão, o holandês foi quem brilhou, dando uma assistência para Yuri Alberto. O Corinthians venceu por 2-1 na Neoquímica Arena. Buscando seu melhor condicionamento físico, Neymar foi poupado contra o Mirassol na última rodada, mas deve ser titular contra o Corinthians. O camisa 10 vem seguindo um cronograma de controle de carga. O Ney está se preparando muito bem para a Copa do Mundo, se preparando muito bem para a continuidade dos jogos aqui. E a gente vê no dia a dia também a evolução física que ele teve desde que voltou, né, agora da cirurgia. E eu acho que estão fazendo certo aqui dentro do clube de ter essa gestão também de preparação para a gente evitar algo e ele se aperfeiçoar ainda mais nesse quesito. Os rivais entram em campo pressionados. O Santos vem de um empate em 2-2 com o Mirassol fora de casa. E os próximos jogos serão decisivos para o futuro do técnico Juan Pablo Vojvoda. Já o Corinthians vem de derrota para o Curitiba por 2-0 na Neoquímica Arena. Nesta sexta-feira, organizadas do clube foram até o CT Joaquim Grava para cobrar o elenco e a comissão técnica. A proposta é essa mesma de sempre, cobrar mais desempenho e vontade do jogador, né? Porque tá aí para todo mundo ver, a torcida sempre dá o melhor nos estádios, sempre comparecendo, só que infelizmente o futebol não está representando. E a gente está aqui na porta do CT, aqui você vê nem a humildade do jogador parar para dar atenção pro torcedor que fica no sol, na chuva, para pegar um autógrafo, eles não têm humildade. Então esse jogador não está representando o Corinthians. Após a derrota na última rodada, Memphis Depay chegou a 10 jogos sem balançar as redes. Maior jejum de gols desde que chegou ao Corinthians. No clássico deste domingo, o desejo de Neymar e de Memphis é o mesmo: ser decisivo e aliviar o momento de pressão. Muito bem, vamos dar uma olhada em todos os jogos dessa rodada no final de semana. 2 jogos no sábado, Vitória e Atlético Mineiro se enfrentam às 4 da tarde. Às 8h30 da noite tem Clássico Carioca, Botafogo e Flamengo. Domingão com Fluminense e Atlético Paranaense, 4 da tarde, mesmo horário deste clássico que falaremos mais agora, Santos e Corinthians. Clássico alvinegro. No mesmo horário, Internacional e Bahia, final do Brasileirão de 1988. Virando a página, temos mais os outros jogos do campeonato, incluindo aí Palmeiras e Mirassol, também 4 da tarde, às 6h30 da tarde, Coritiba e Remo, 8h30 da noite, Bragantino e São Paulo. Jogaram outro dia pelo Paulista, se reencontram no Brasileirão. Cruzeiro e Vasco, 8h30 da noite também, Cruzeiro desesperado para sair da zona do rebaixamento. E na segunda-feira, Chapecoense e Grêmio fecha a rodada. Ô Elton, o torcedor foi ali ao Parque São Jorge, ao CT Joaquim Grava, na verdade, pressionar e cobrar mais postura, mais entrega dos jogadores. E é mais ou menos esse discurso que sempre acontece, né? Falta entrega, falta aquilo que a gente quer. E os torcedores VIPs, como diz o nosso André Kfouri. Pois é, né? De novo, vamos falar sobre essa questão de torcida organizada e, entre aspas, cobrar jogadores. E eu acho que já virou algo comum, né, no futebol brasileiro. No Corinthians tem acontecido bastante, pela questão da diretoria, ano passado principalmente, cobrança à comissão técnica, cobrança a jogadores. Mas, Edu, a gente está falando de um Corinthians que vive um processo de, talvez,
ter um pouco mais de paz, né, nessa temporada. Eu não estou falando do Marcelo Paes, estou falando de paz. Realmente, desde o fim da temporada passada, né, quando o Corinthians conquistou a Copa do Brasil, era isso que o clube buscava, né, um extracampo um pouco mais tranquilo para que o campo funcionasse. O Corinthians tem pouco tempo que conquistou a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Tem pouco tempo também que conquistou a Copa do Brasil, né, contra a equipe do Vasco. E eu vejo de uma maneira muito exagerada essa cobrança da torcida organizada, porque se um time oscila numa temporada onde você começa já disputando o Campeonato Paulista, onde você já enfrenta os gigantes do futebol brasileiro, notadamente, né, São Paulo e Palmeiras, tem o Santos também, logicamente, né, adversário desse fim de semana. Ok, caiu para um adversário que fez a melhor campanha na primeira fase, né, o Novo Horizontino mereceu estar na final do Campeonato Paulista. E essa oscilação no início de temporada, justamente porque foram muitos jogos importantes acontecendo em 2 meses, é natural. E o torcedor, ele se acha, o torcedor organizado, né, se acha no direito de cobrar os jogadores por 2, 3 semanas de oscilação, que vai acontecer numa temporada que é tão longa. Então, se essa cobrança, se essa pressão, se esse pedido de atitude você pede para um time que quase não teve pré-temporada, porque terminou o ano de 2025, perto do Natal, começa a temporada já tendo que jogar o estadual mais forte do Brasil e começar um campeonato brasileiro muito cedo, é lógico que essa equipe vai oscilar. É lógico que o Corinthians também ainda não é um time com a profundidade de elenco capaz de sustentar esse início de temporada que é de muitos jogos. Olha o que viveu o Flamengo. Olha o que viveu o Palmeiras também. O Palmeiras teve que correr um pouquinho até para tentar chegar numa campanha razoável dentro do Campeonato Paulista. Olha o que vive o Santos. Olha o que viveu o São Paulo. Né? Então a gente está falando de equipes que vão oscilar ao longo da temporada. Eu acho que essa cobrança é muito cedo. As cobranças vão existir, a gente sabe, o futebol brasileiro é assim. Mas eu acho que há um imediatismo tão absurdo que vem de dentro para fora, porque você troca técnico cedo, você dispensa jogador cedo, né? Você faz um monte de coisa cedo que dá margem para o torcedor cobrar cedo também, dessa forma. Eu vi de uma maneira bem exagerada, com todo o respeito que o torcedor merece. Eu acho que não é o momento agora de atitudes como essa. Bom, o clássico tem 2 estrelas, a Jalili destacou na reportagem, Neymar e Memphis. Vamos dar uma olhada em números dos 2 jogadores, dos 2 craques, que não vivem lá o seu melhor momento. O próprio Memphis foi um dos jogadores cobrados pelos torcedores VIPs, porque tem acesso a tudo ali, né? Vai você torcedor comum, tentar entrar, vai lá tentar falar com o jogador, ver se você consegue. Bom, enfim, temos aí, o Neymar jogou apenas 3 vezes, 2 vezes titular, 75 minutos por jogo, fez 2 gols, teve uma assistência. Já o Memphis, em 10 jogos, 8 vezes titular, 80%, né? Foram 66 minutos por jogo, nenhum gol, apenas uma assistência. 2 craques, 2 grandes jogadores, mas que não estão tendo um 2026 como o torcedor espera. Qual deles fará mais bonito neste domingo, Elton? E aproveitando para falar um pouco do jogo, o que você espera da partida também? Bom, eu acho que para o Memphis, o Memphis ele está talvez numa situação um pouco mais confortável em relação ao Neymar. Primeiro porque ele joga numa equipe que conquistou um título recente, então há essa relação com a torcida, apesar da cobrança, né? Há uma relação com a torcida de uma maneira geral, não esses poucos que representam um pouco a torcida gigantesca do Corinthians. Essa relação deu uma esfriada no sentido de não cobrar tanto. E o Memphis quando eu falo que ele tem uma temporada um pouco mais confortável, ele já sabe que vai jogar a Copa do Mundo. Ele é uma das grandes referências da seleção holandesa. Na temporada passada bateu recordes de gols e assistências. Então ele tem uma temporada talvez de controle até físico para chegar no Mundial bem. O Neymar não. O Neymar no Santos já tem essa pressão. Recentemente, né, nas redes sociais, reclamou até de pessoas próximas, né, falando que estava cercado de pessoas ali que talvez não fossem tão confiáveis assim. Né? E eu acho que isso traz uma pressão para ele próprio, pensando não só nessa recuperação do Santos na temporada e na recuperação dele, mas vislumbrando algo que o Memphis já tem, vaga garantida na sua seleção. São 2 caras históricos para as suas seleções, né? E o Neymar também, né, recordista de gols com a camisa da seleção brasileira. Acho que isso para ele ainda é um pouco mais
talvez incômodo, mas jogo é jogo coletivo. E no jogo coletivo, eu acho que mesmo com o tropeço do Corinthians contra o Coritiba, é um time que consegue sair de oscilações mais rápido, porque o trabalho é um pouco mais consolidado que o Santos. Mas é um clássico, é um jogo difícil, é um jogo que os dois times precisam vencer, é um jogo de pressão para os dois lados. Isso traz um pouco mais de equilíbrio para o jogo. Vojvoda mais pressionado que Dorival, né? Com certeza. A manhã foi tensa aqui no CT Joaquim Grava. Cerca de 20 torcedores das principais organizadas do Corinthians entraram no CT para cobrar jogadores e também a comissão técnica. A equipe passa por uma fase conturbada, são 4 jogos sem vencer, caiu bastante na tabela do Campeonato Brasileiro e ainda amarga a eliminação no Paulistão para o Novo Horizontino. As organizadas soltaram uma nota informando que os jogadores reconheceram o desempenho muito abaixo do esperado diante do Coritiba, que Garro e Memphis assumiram o baixo rendimento individual. E, além disso, falaram também sobre uma conversa individual que rolou com o lateral Matheus Bidu, que prontamente reconheceu o erro e pediu desculpas à fiel torcida. O treinador Dorival Júnior foi convidado a comparecer, segundo esses torcedores, mas por motivos pessoais saiu mais cedo do CT. Já Osmar Stable, presidente do clube, e Marcelo Paes, executivo de futebol, esses sim ouviram todas as cobranças feitas pelas organizadas. E os atletas se comprometeram a apresentar uma postura diferente já na próxima partida. Sob pressão, o elenco volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Antes dessa conversa com os torcedores, dessa cobrança, o elenco fez mais uma atividade aqui no CT visando esse duelo. E claro que a expectativa é pelo retorno do atacante Yuri Alberto, ele que está na fase final de recuperação de uma lesão na coxa e mais uma vez treinou em campo com o grupo, tá fazendo ali uma transição. Como durante toda essa semana ele trabalhou no campo, aumenta as chances aí dele ficar à disposição para o clássico contra o Peixe. Agora, o time tem mais uma atividade neste sábado aqui no CT e aí sim, Dorival vai definir os 11 titulares para o clássico. Lembrando que o Corinthians está na 10ª posição da tabela do Brasileirão com 7 pontos. Esse que deve ser o provável Corinthians aí, fiel, com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu, sem nenhuma novidade no setor defensivo. Ranieri voltando ali à frente da zaga, que para mim faz total diferença para esse time. Ou podendo ser o Alan, André do lado direito, Bidon do lado esquerdo, Garro na armação, Memphis e Vitinho, ou Guinegão, ou até, quiçá, Pedro Raul no ataque, sendo que Yuri Alberto foi retirado da partida, não encara mais o Santos, voltando talvez só contra a Chapecoense. Eu ainda acho que deveria tirar o Garro, que para mim não tá bem o Rodrigo Garro, manter o Bidon ali na posição de armação que ele estava fazendo antes nesse time, nesse meio de campo, talvez até colocar o próprio Carrídio, que também é dúvida para a partida, não é certeza se joga ou não, mas acho que poderia ter alguma mudança do tipo. Não sei sua opinião, deixa aí nos comentários. Fiel, Yuri Alberto confirma aí a ausência contra o Santos e estipula a data de retorno ao Coringão. Corinthians que depois que perdeu o atacante contra o São Bernardo, morreu o futebol, parou de jogar bola. Yuri Alberto comprovando mais uma vez, fiel, que é indispensável para esse time do Coringão. Ele não estará à disposição do Corinthians no clássico, sempre marcando contra o Santos, vai ser uma grande falta, uma grande ausência. Nesse domingão, de acordo com o atacante, ele voltará a ser relacionado na próxima semana contra a Chapecoense, dia 19, o que tudo indica que pode ser estreia também de Jess Lingard, hein, fiel? E as palavras do Yuri: já passei da fase de transição, estou no final dessa minha readaptação. Graças a Deus eu pude, junto do meu staff e de todos os médicos do clube, fazer um tratamento positivo e voltando sempre antes do tempo. A partir da semana que vem já posso ser relacionado. Na quinta-feira, se não me engano, será contra a Chapecoense em Chapecó, afirmou a TV Vanguarda durante evento em São José dos Campos. Tá ele aí, ó, Yuri Alberto, participando de um evento cheio dos patrocínios. Camisa 9 não entra em campo desde o dia 15 de fevereiro, quase um mês, né? Hoje é dia 14, quase um mês, na vitória por 1-0 diante do São Bernardo, pela última rodada da primeira fase do Paulistão. Naquela ocasião, camisa 9 havia sido poupado. Iniciou o jogo no banco de reservas e foi acionado apenas aos 17 minutos do segundo tempo.
Com 27 minutos em campo, precisou ser substituído por Gabriel Paulista após sentir uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. Palavras do Yuri: estou trabalhando muito para voltar bem fisicamente. Sei que é um momento delicado para a equipe, precisamos uns dos outros. Preciso voltar muito bem, estou muito confiante para ajudar meus companheiros, complementou Yuri. Ele iniciou o processo de transição no dia 3 de março, após acelerar a recuperação com direito a sessões extras no CT, e além de um trabalho complementar fora das dependências do Timão. Ele é o artilheiro do Timão na temporada com 3 gols em 9 jogos, mesmo desfalcando o elenco nos últimos 5 jogos. Desde a lesão, o Timão soma apenas uma vitória, fiel, desde a saída do Yuri, chegando a 4 partidas sem triunfar, sem vencer, em meio à eliminação no Paulistão, que para mim poderia até ter sido diferente com a presença do Yuri, hein? Na última quarta-feira, a equipe comandada por Dorival foi derrotada pelo Curitiba na Arena e gerou protestos de torcedores organizados que foram ao CT nessa sexta. O Corinthians visita o Santos domingão, 4 da tarde. Quanto tempo um clássico às 4 da tarde que a gente não vê, hein, fiel? Na Vila, pela sexta rodada do Brasileirão. Já contra Chapecoense e Santa Catarina está marcado para quinta, dia 19, às 9h30 na Arena Condá. E aí, Yuri vai fazer muita falta na partida de hoje, fiel? Deixa aí nos comentários e aproveita para deixar os palpites de Santos e Corinthians aqui também nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva, nos ajude a chegar a 40 mil inscritos aqui no canal. Você que já é inscrito, faz parte dessa história, aquele like que ajuda a gente demais, só clicar aqui no joinha. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!